Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, respondendo questões da prova de 2018, tá bom? Então, dentro dos conhecimentos específicos da área de História, questão de número 49, o movimento abolicionista no contexto dos anos 1880 foi: D. Alternativa A. Protagonizado por liberais de vários grupos sociais, trabalhadores e proprietários, que reivindicavam o fim da escravidão e da monarquia. B. Organizado exclusivamente por escravos libertos e mulatos livres, que assumiram combate à escravidão e apregoavam a democracia racial. C. Apoiado pelo governo imperial brasileiro para responder politicamente à pressão do governo inglês, que combatia a escravidão e o tráfico. D. Patrocinado pelo Partido Republicano Paulista para impor a solução imigrantista e republicana como saída para a crise da exportação de café. E letra E. Composto por republicanos e monarquistas contrários à escravidão e defensores do direito à cidadania do ex-escravo. Pois bem, pessoal, vocês pausem o vídeo, respondam, vou dar 5 segundos e já volto com a alternativa correta. Muito bem. Então, a alternativa correta é a letra E, composta por republicanos e monarquistas contrários à escravidão e defensores do direito à cidadania do escravo. Pessoal, a gente pode excluir, né, as alternativas erradas, por exemplo, a B ali, exclusivamente por escravos libertos, está totalmente errada. O apoio do governo imperial, não, isso está completamente errado. E as outras a gente podia ficar em dúvida aqui, mas vamos então conhecer o que fala, né? Como foi esse movimento, bem rapidamente, para a gente compreender por que a letra E está correta. Então, o movimento abolicionista, que surgiu no século XIX, teve papel fundamental na aprovação da Lei Áurea lá em 1888. Esse movimento reuniu pessoas de diferentes grupos. Então, aqui a gente já começa a entender. Não foi protagonizado só por liberais, então a letra A está errada. E também não foi só pelo Partido Republicano Paulista. Então foi composto por republicanos e monarquistas, né? Então as duas facetas. Então aqui a gente já começa a entender por que a letra E está errada. Então por diferentes grupos, né, da sociedade que agiram de diferentes maneiras para defender o fim da escravidão dos negros no Brasil. Dentro do movimento abolicionista está também a resistência dos escravos. O movimento abolicionista ganhou força no Brasil a partir da década de 1870, e isso é bem exemplificado com o fato de que, em 1868 e 1871, surgiram no país 25 associações que defendiam a abolição. Nesse período, as formas como esses grupos agiam contra a escravidão eram diversas. O crescimento da pauta abolicionista ocorreu inclusive na política brasileira, embora a resistência ainda fosse grande. E aqui é importante, pessoal, o contexto dos anos de 1880, né, exatamente como a questão pede. Associações continuaram crescendo nas décadas de 1870 e 1880, e somente entre 1878 e 1885 surgiram no Brasil 227 associações abolicionistas no país. Essas associações organizavam conferências que debatiam a causa, realizavam eventos públicos, incentivavam escravos a fugir, abrigavam escravos fugidos, transportavam os fugidos para locais mais seguros e etc. Ok? Então a importância aí da década, que foi o auge aí desse movimento. E, por fim, pessoal, apresentar alguns nomes importantes, né, e suas principais funções ali nesse processo. Então, o Joaquim Nabuco, abolicionista que tentou conquistar o apoio de abolicionistas europeus e era defensor da realização de reforma agrária após a abolição. André Rebouças, engenheiro e negro que foi tesoureiro da Confederação Abolicionista. José do Patrocínio, negro e jornalista que redigiu o manifesto da Confederação Abolicionistas. E Luiz Gama, negro, vendido como escravo pelo pai, após conquistar a sua liberdade, tornou-se jornalista e rábula, advogado sem formação. Então, pessoal, esses são alguns dos nomes, são vários nomes, esses são alguns dos nomes. Então, deu para a gente ter uma noção, né,
de como que ocorreu o processo, né, de forma plural. Ele cresceu ali na década de 1880 e ele defendia ali a libertação dos escravos, né, e a garantia da cidadania. Ok, pessoal? Então, aqui está a base de informações e foi essa a colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.